Não quero mais viver pra mim, fazendo minha vontade. Sendo escravo das paixões que prendem meu ser. Me satisfazendo com migalhas que caem ao chão. Se há um banquete para mim em tua presença, não quero mais viver pra mim, fazendo minha vontade. Sendo escravo das paixões que prendem meu ser. Me satisfazendo com migalhas que caem ao chão. Há um banquete para mim em tua presença. Reina, Senhor, faz tua vontade, toma o meu ser, refaz para ti, vaso de honra em tuas mãos, pra teu louvor. Reina, Senhor, faz tua vontade, toma o meu ser, refaz para ti, vaso de honra em tuas mãos. Que minha vida seja entrega e rendição em teu altar. Toma o meu ser, refaz para ti, vaso de honra em tuas mãos, pra teu louvor. Reina, Senhor, faz tua vontade, toma o meu ser, refaz para ti, vaso de honra em tuas mãos. Que minha vida seja entrega e rendição em teu altar, em teu altar, em teu altar. Amém, Jesus.
Eduardo, cara, desculpa o atraso. Fiquei preso ali no trânsito, passei mais de 45 minutos. Mas, contei, cara, o que houve? Não, é que são alguns pensamentos que eu tô tendo, sabe? Pensei que fosse alguma coisa mais grave. Eu só preciso de alguém pra conversar e acho que você pode me ajudar. Contei o problema na família? Com a namorada? Não é bem isso não. Eu vou direto ao ponto. Eu não consigo entender por que eu não posso satisfazer os meus desejos sexuais. Cara, se eu tenho fome, eu como. Se eu tenho sede, eu bebo. Por que não pode ser a mesma coisa com os desejos sexuais? Eu entendo. Você sentir fome é uma coisa. Você sentir sede, você sentir sono, tudo bem. Mas para tudo, tem um momento certo para você satisfazer, Eduardo. Tu lembra no dia que eu fui querer satisfazer meu sono dentro da Topic? Fui parar no final da linha. Vacilo. Mas não é bem assim. Você tem que entender que todo mundo diz ao contrário. Sabe o que todo mundo diz? Se você tem um desejo, vá lá e satisfaça. Eduardo, o importante não é o que a cultura prega, não é o que a televisão diz, mas sim o que está na Bíblia, cara. Não, Marcos, você não está entendendo. Não? Não. Cara, a gente está no século 21, as coisas são diferentes, as tentações são insuportáveis. Eu não consigo lidar com as tentações, você consegue? Consigo. E vou te provar. Marcos, aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, você dizer, Eduardo, que não consegue suportar, é mentira. Mas vem cá. Deus não me fez assim? Fez. Com a minha sexualidade? E por que raios Ele quer que eu não use? Por que você criaria uma coisa que ninguém iria usar? Quem disse que você não pode desfrutar, Eduardo? Você, a igreja, todo mundo. Eduardo, para você desfrutar, tem que ter o momento certo, o lugar certo. E esse momento e lugar é o casamento. Que é isso? Então agora tu está dizendo para mim que se eu amo a minha namorada me ama, a gente não pode fazer sexo. Isso não tem lógica. Claro que tem lógica, Eduardo. Sabe qual é o problema? É que você não está enxergando da perspectiva divina, velho. Eduardo, o problema está na sua mente. Se você ficar pensando dessa forma, que não vai conseguir, realmente, não tem como você não ceder. Não sei, sabe, Marcos? Não sei se é isso que eu realmente quero. Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Drama, né? Pode ou não pode? Você pode ou você não pode? Será isso que você quer ou que você não quer? Bom, hoje nós estamos iniciando a série Mente Pura, Atitude 434, primeiro tópico tratando sobre o que acontece aqui dentro dessa caixa encefálica, a minha mente. Nesses 4 domingos nós queremos ajudar você, até os que já passaram pelo processo, a mim mesmo, todos nós, a refletirmos sobre o que Deus diz acerca do sexo. Aliás, não sei se eu poderia parodiar, mas quem não gosta de sexo, bom sujeito não é, né? Eu gosto de sexo, porque nós somos seres sexuais. Aliás, fomos criados com esta prerrogativa divina e dotados pelo próprio Criador, quer você queira, quer não, você foi dotado de um desejo pelo sexo.
Essa semana vi um artigo falando dos assexuados, né? Indivíduos que não querem nada com sexo. A grande verdade, esse tipo de reação me parece mais relacionada a um trauma qualquer ou a uma atitude qualquer contra a banalização da própria sexualidade dentro da nossa sociedade. Porque quando alguém tem ausência do desejo de sexo, isso indica um problema, talvez uma doença, talvez um trauma, ou uma forte opção pelo celibato, que também é uma opção, como no caso dos padres, por exemplo. Agora, o problema é que, erroneamente, muitos acham que Deus é contra o sexo. Aliás, muita gente acha que Deus é contra tanta coisa, é uma espécie de estraga-prazeres. O fato é que a sua ideia de Deus e o que Ele pensa sobre sexo acaba influenciando fortemente a sua vida moral e a sua prática sexual. O que você acredita sobre Deus, o que você acredita sobre o que Deus pensa sobre sexo, tem tudo a ver, tem uma relação direta com os seus pensamentos nessa área e também, e principalmente, as suas atitudes. Como Criador, amados, Deus inventou o sexo, sendo, portanto, favorável a Ele. Nada há de errado com o desejo sexual, nada. Que passa pela mente, pelo coração do homem nesse sentido, não há nada de errado. Todas as sensações físicas, emocionais, que antecedem o momento do ato sexual, tudo que se é vivido dentro do ato sexual, tudo foi criado por Deus. E incrivelmente, alguns detalhes da relação no momento e até pós, estão descritas na Bíblia. Interessante. Deus pensou em sexo. E é por isso que pensamos e desejamos o sexo também. Aliás, um dos grandes exemplos, eu me lembro ainda pequeno, aqui e acolá, fuçando a Bíblia, e o livro preferido era o livro de Cantares, né? Corre para o livro de Cantares, porque lá tem umas cenas, mais parecia livro de pornografia naquela época, para o menino, né? O jovenzinho, que a gente ia para dentro do livro para encontrar aquelas cenas que descrevia o homem, a mulher e a relação. Por incrível que pareça, não é um livro de pornografia, é um livro que fala da beleza da relação íntima entre um homem e uma mulher, que trata de detalhes tão claros, tão singelos, tão puros, tão bonitos. Então o livro de Cantares é esse exemplo do amor que se desdobra em carícias, em sexo. Isso acontece entre Salomão e a Sulamita. O que os seres humanos vivem dentro e fora do casamento, hoje principalmente, parece que nós perdemos a noção do divino, do padrão divino. E mais do que isso, nós acabamos deturpando aquilo que Deus planejou para o ser humano. Por exemplo, volte ao início de tudo, ao Gênesis. Você vai encontrar Adão e Eva, nus, não se envergonhavam. Total intimidade, total transparência, total comunhão. É interessante. O ritual, a beleza, o desejo, a sedução, o toque, as sensações, o romance, a paixão, o prazer. Dois corpos lindos, perfeitos e puros que se tornavam um na relação sexual. Algo superior, algo puro, algo pleno, algo singular, indescritível, espiritual e ainda capaz de recriar, de fazer nascer um ente querido tão lindo, tão bonito, num ambiente de amor, tão diferente daquilo que nós estamos vendo hoje. Crianças nascendo, mal conhecem o pai, mal conhecem a mãe, não existiu nenhuma relação de amor, de cumplicidade, de cuidado, e as crianças nascem porque o sexo está sendo feito de qualquer jeito. Sabe o que é tudo isso que nós descrevemos aqui? É sexo, de verdade. Uma aliança, e sexo é isso, uma promessa, um pacto indissolúvel de amor entre um homem e uma mulher, um selo que une as duas histórias, duas vidas, dois destinos. Cantares, no capítulo
4, verso 9, diz o seguinte: você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Isso é toda a construção de intimidade que vem antes do ápice da relação sexual. Existe todo um trabalho, como eu disse, descrito na própria Bíblia sobre isso. Corações que poderiam sentir a pureza de uma relação, acabaram sendo afetados pela ausência de Deus, por desconhecimento da palavra, e principalmente porque o homem sem Deus, ele se torna o Deus, o centro de todas as coisas, e egoisticamente, ele usa o sexo apenas para o seu próprio prazer pessoal. Qual o resultado? Trocamos a versão de Deus por uma versão mais barata e mais fútil. Eu sempre gosto de pensar que Deus não se ira tanto com o pecado, quanto se ira com as péssimas escolhas que nós fazemos. Quando Ele tem um ideal para oferecer para a raça humana se contenta com aquilo que é mais rasteiro, com as migalhas, com a podridão, com a sujeira, com a coisificação de algo tão sublime que Deus oferece. Dê uma olhada nesse vídeo e alguns dados estatísticos interessantes. Bora lá? Em 2 anos, triplicou o número de denúncias de páginas na internet com pornografia envolvendo crianças. Pelo menos 25 delas se confirmam todos os dias e são encaminhadas ao Ministério Público pela SaferNet. Uma pesquisa pioneira no Brasil mostrou dados, no mínimo, preocupantes. 65% das crianças vítimas de exploração sexual usam o dinheiro para comprar roupas e celulares. O homem trai mais. 21% dos que namoram firme ou são casados confirmaram isso. 11% das mulheres comprometidas também admitiram a traição. Mas o índice ainda chama a atenção dos pesquisadores. A quantidade de adolescentes grávidas. A cada 1.000 jovens, 80 deram à luz. Esses são apenas alguns dados. No seu boletim nós temos outros dados interessantes, aliás, terríveis. 80% das mães com menos de 18 anos criarão seus filhos em situação de pobreza absoluta. Pessoas que ganham menos de $1 por dia, segundo a Unicef. 3,75 milhões de jovens são infectados por uma das 60 doenças sexualmente transmissíveis, todos os anos. Mulheres que dormiram com mais de 3 homens têm 15 vezes mais chances de ter câncer cervical. 65 milhões de americanos, equivalente a quase metade da população brasileira, já foram afetados pelo menos por uma dessas doenças. A maioria dos 1,5 milhão de abortos por ano é feita por pessoas solteiras. Quais são as consequências? Aliás, você conhece melhor do que eu. Doenças venéreas, gravidez indesejada ou precoce, aborto, que se pretende legalizar ao invés de prevenir, traição, que ninguém gosta de ser traído, separação, tristeza, discórdia, insegurança, frustração, adultério e até mesmo impotência. Tudo isso porque o ser humano virou as costas para Deus e creu ou deixou de crer naquilo que Ele tem a dizer sobre sexo e passou a crer naquilo que o mundo passa a pregar acerca do sexo. A ciência olha para nós, seres humanos, e nos assegura que somos organismos com desejos e que esses desejos precisam ser satisfeitos, não importa a idade, não importa a circunstância. A boa notícia que a ciência tem para nós é a seguinte: está com vontade? Então faça. Deflore, tire a virgindade, explore,
Daqui a pouco vão defender o direito das pessoas terem relações com crianças, se as crianças pequenas tiverem desejo também. É científico, é um dado interessante de ser divulgado, e por isso estão dizendo que o homem tem o direito de satisfazer os seus desejos a qualquer momento e a qualquer tempo. A ética e a moral feita pela cabeça do ser humano não tem poder para frear a loucura que está ao nosso redor. O homem virou as costas para Deus. O que a cultura diz? Você sabe. Quais são os conceitos de hoje? Você sabe. Quantas verdades existem, quantas falácias e quantas mentiras são levantadas pela própria sociedade. Nós estamos nadando, irmãos, contra uma maré fortíssima. Pornografia, masturbação, virgindade, loucura, casamento, loucura. O que a cultura diz sobre tudo isso? Você já sabe. Na IBC, aqui nesta igreja, em 2006, nós fizemos uma pesquisa que revelou que 50% dos jovens tinham uma vida sexual ativa. Muitos aderindo à máxima, sexo é diversão casual e ninguém pode passar muito tempo sem ele. Que significa dizer que os nossos jovens, ou pelo menos 50% naquela época, vindos de uma cultura mundanizada, não pensaram diferentemente. A não ser talvez a partir dos diversos seminários que fizemos para tentar reverter esse quadro e segurar para que os casamentos nesta igreja pudessem ser feitos de verdade, de véu e grinalda e de branco, na verdadeira acepção da palavra. Há quem proteste, como nós vimos na peça. Ficar com apenas uma mulher a vida toda, com o mesmo homem a vida toda, a mesma rotina sexual, o mesmo corpo, o mesmo cheiro. Ah, não. A recomendação é, quando você quiser variar, passa numa festa e consiga algum tipo que você ainda não experimentou. Bem, se você já acreditou nisso, ou ainda é um praticante dessa filosofia, nós queremos levá-lo a considerar o que Deus diz. Existe algo melhor, algo maior. Se você disser que não tem problema nessa área, talvez você tenha que aguardar os próximos 3 domingos, porque nós vamos falar de coisas que talvez vão tocar sua vida e seu coração em particular. Não se feche para isso. Não lacre o seu coração e nem a sua mente para o que nós temos que dizer aqui. Vamos caminhar sem medo. Então, o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Essencialmente, eu já afirmei aqui que Deus designou o sexo para ser uma expressão mais profunda de amor entre duas pessoas. Para Deus, o amor é um compromisso de zelar pelo bem-estar do outro, de forma incondicional e permanente. O amor antecede ao ato sexual. Por isso que o ato passa a ser quase animalesco e sem muito sentido quando não há compromisso. É só um momento qualquer de prazer. Mas o sexo praticado, segundo Deus, dentro de um ambiente de compromisso, tem outro sentido. O que nos dá o direito de ter uma relação íntima com alguém é o compromisso voluntário, é o compromisso público e abençoado por Deus e pelos homens numa aliança de amor. Não é algo casual, não é algo fútil, passageiro, não é um item para o meu consumo. Amor, na definição divina, é fazer o outro feliz. Eu me lembro que aprendi logo cedo, por causa do evangelho, eu oriundo e vindo do mundo, com práticas completamente loucas, acabei namorando e me casando com uma menina virgem, evangélica, totalmente diferente do ambiente em que eu estudava. Quando eu entrei na relação, me guardei por um tempo, porque aprendi de Deus e dos homens de Deus que eu deveria me guardar, e que a partir dali Deus perdoaria minha vida sexual pregressa, e me daria a renovação mental acima de tudo, e mudaria o meu coração, a minha vida e a minha prática, a minha forma de ver a relação, para que nós pudéssemos ter uma lua de mel de verdade, abençoada, correta.
E aí entra mais um conceito maravilhoso que Deus deixou e emplacou no meu coração logo cedo, e parecia muito absurdo, que mesmo na relação íntima, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre vai buscar o bem-estar, a satisfação e o prazer do outro, não de si mesmo. O que nós chamamos na relação de orgasmo é uma loucura, porque o homem procura para si a pessoa que possa lhe satisfazer, e assim fazemos das mulheres objetos de consumo, objetos de desejo puro e simples, e fazemos delas nossas servas e funcionárias, porque tudo é feito em função do nosso eu. A Bíblia não ensina isso. Amor é querer ver o bem-estar do outro acima de tudo, porque o exemplo maior foi Jesus, que nos amou e se deu totalmente por nós. Não pediu nada e não exigiu nada. Demorou um pouco para, dentro do próprio casamento, compreender que numa relação íntima era muito mais importante satisfazer a minha esposa do que a mim mesmo. É interessante isso. É uma inversão completamente maluca de tudo aquilo que a sociedade prega. Não é algo casual, como eu disse. Fora disso, nós temos, segundo a Bíblia, o que é chamado de adultério. É o homem que sai da sua casa, do seu canto, do seu compromisso e do seu pacto, e busca uma aventura fora de casa. E deixa sua mulher por motivos fúteis. Na maioria das vezes. Ela não me serve mais, eu não gosto mais, e a grande verdade é, egoisticamente eu estou dizendo, ela não está me satisfazendo mais. E aí vai procurar as suas aventuras. Horrível, triste, ver agora adultos que buscam essa aventura e nem se contentam com ela, porque em seguida tem que arrumar outra, e depois outra, e depois outra, e agora não contentes, passam a explorar as meninas mais novas, e não contentes passam a explorar adolescentes, e não contentes agora passam a explorar crianças, e até bebês, como eu vi casos aqui na beira-mar, aqui mesmo em Fortaleza. Coisa triste da bestialidade, onde o homem parte da falta de compromisso com outro ser humano, inverte a noção de amor, transforma a pessoa em objeto, seja homem ou mulher, usufrui e descarta, como quem descarta uma garrafa PET ou um próprio copo descartável. Queridos, toda vez que alguém dorme com uma outra pessoa, na prática da intimidade, essa pessoa também dorme com o seu passado e com a sua vida, assume um compromisso. Em Gênesis 2:24, Deus diz: por essa razão o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Interessante isso. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo diz assim: será que você não sabe que alguém que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca com o seu próprio corpo. Em se tratando de alguém crente em Cristo Jesus, acaba violentando o templo do Espírito Santo, que deveria ser preservado para uma relação sexual, mas dentro dos padrões de Deus. Não podemos sair por aí unindo os nossos corpos com quem bem quisermos, porque quem se deita com a mulher se torna um com ela. O princípio é o seguinte: ou casamento com fidelidade total ao cônjuge, ou total abstinência. É possível. Cristo Jesus nunca foi casado. Não há histórico de que ele precisou ter vida sexual para ser feliz e para ser o exemplo de homem como ele foi. É possível dizer não, é possível adiar, é possível controlar os instintos, mesmo os pensamentos, mesmo a prática. É possível. Foi dado aqui exemplo de que é possível pela palavra de Deus. Nenhum homem deveria viver essa coisa tão do instinto, que se
que se passa por alguém que não tem controle dos seus próprios desejos e prazeres. É como comer além da conta, é como correr além da conta, é como trabalhar além da conta, é como ser viciado em tantas outras coisas além da conta. É quando o homem perde o domínio dos seus instintos. E essa área sexual é uma loucura, porque os apelos estão aí, mundo afora. Só temos uma opção para explodir o vulcão da relação sexual, ou do sexo, ou do instinto sexual: o casamento. É possível não viver prevaricando, fornicando, praticando sexo à torto e à direito, em nome de um amor, desvalorizando a garota, colocando nela uma etiqueta que só vale um prazer momentâneo, já escravizando a menina logo cedo, ou o menino logo cedo, ou o jovem adolescente logo cedo, ou a adolescente logo cedo, e em nome de um pretexto amor, praticar sexo para logo depois querer outra coisa e procurar outra coisa, porque não há compromisso. Está provado que não há compromisso. 1 Coríntios 7:9 diz: mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver ardendo de desejo. Tudo isso é tão difícil e contrário aos nossos instintos pecaminosos, que precisamos assumir uma das duas opções. Agora é hora. E você é livre para fazer isso. Ou o cristianismo está redondamente errado, ou o nosso instinto sexual está fora do controle, portanto errado. Uma coisa ou outra. Portanto, antes de falar sobre pornografia, masturbação, virgindade, seja o que for, é preciso deixar claro que só temos duas opções em quem basear ou em que basear a nossa sexualidade: o casamento ou a abstinência. O casamento ou a abstinência. Nossa reação a esta determinação divina poderia ser: ah, Deus não está falando sério. Ele é um estraga prazer. Não fazer sexo, isso não existe. Como nós ouvimos aqui, é uma loucura. É óbvio que Deus está nos privando daquilo que é bom. O que fazer então diante desse dilema? Nós precisamos ir um pouco além disso. Pensar na sexualidade que vai além dos nossos desejos. A questão é muito mais profunda. Não se trata apenas daquilo que queremos, mas em quem ou no que acreditamos. Trata-se primariamente do nosso referencial de fé. Ou nós vamos riscar Deus da nossa agenda e viver de acordo com a nossa cabeça e ter resultados que a sociedade está colhendo porque ela resolveu, desde a época da modernidade, do iluminismo, eliminar a ideia de Deus. E eu acredito particularmente que toda a filosofia iluminista veio em reação a uma igreja morta, a uma palavra que não tratava do ser humano com misericórdia, com amor, e incapaz de dar a ele princípios para que ele pudesse crescer, mas na base do medo, da coerção, na base da hipocrisia e do mau exemplo. Os jovens, os filósofos, os pensadores acabaram se revoltando contra a igreja estabelecida enquanto instituição. Nós temos que pensar nisso. Quem vai dominar a sua mente? Nossa reação a esta determinação quer dizer isso. Precisamos pensar na sexualidade que vai além do desejo instintivo. Nem sempre meu querer acaba respeitando a minha honra e a minha crença. Eu quero e eu passo por cima de tudo que eu creio. Passo por cima da honra de quem quer que seja. O estuprador, ele começa com o desejo. E ele passa por cima dos seus limites éticos e morais para invadir o corpo de uma criança ou de quem quer que seja. Capaz de galantear, de ganhar, de comprar, de conquistar pela internet, simplesmente pela internet. É só o que rola. Convites e mais convites. A quem escolho servir? No século XX recebemos em 100 anos mais conhecimento do que toda a história da humanidade.
E destas informações, muitas delas são conflitantes, estranhas, confusas e manipuladas, inclusive, não só pelo poder público, mas muitas vezes manipulada pela própria indústria, que ao invés de dizer ao nosso país que é possível se manter virgem como uma alternativa para não se adquirir as doenças sexualmente transmissíveis, a nossa sociedade resolve calar sobre essa alternativa, porque ela é moral, e resolve implementar a alternativa que faz com que governos comprem toneladas de camisinhas, alimentem a indústria do preservativo e distribua plena e abertamente, não só como uma forma de prevenção, louvável por isso, mas também como uma forma de estímulo para que jovens, crianças, adultos pratiquem à vontade sexo seguro. Sem a moral, sem a religião, sem a espera, sem o respeito, o que importa é alimentar a sociedade com uma única alternativa. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a abstinência, que a virgindade, a preservação da sua própria vida é uma excelente arma contra as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente a AIDS. O casamento e a abstinência. O que fazer diante desse dilema? A questão é muito mais profunda. Somos influenciados pela cultura. Olhe para o que você come. Olha o que você come. Eu conversei esses dias com 2 irmãos passando por dificuldades, mas agora reagindo a um problema de câncer. Marina, graças a Deus, que está em casa, talvez esteja nos assistindo, oi, deitadinha lá na cama, já mexendo os braços, as pernas, um milagre de Deus, quando o tumor foi retirado da sua medula, tendo que abrir toda a espinha, toda a área da coluna, e o médico achando que seria sugado junto com o câncer, com o tumor, a sua medula, que ela ficaria paraplégica. Mas foi para casa ontem, mexendo os braços, mexendo a perna, mexendo tudo. Milagre. Conversei com o Fernando Falcão também, que está em casa, ganhou um zíper aqui, né, na frente, está costurado, vai passar pelo processo de quimioterapia, mas eu falava com ele sobre o seguinte: antes da operação, o que você come? Como você come? Como é seu alimento? Como é sua alimentação? Nós estamos morrendo pela boca, porque a sociedade impôs sobre nós coisas que nos matam pouco a pouco, mas pouco importa, é a onda, todo mundo come. Você dá para as crianças, nunca vimos tantos adolescentes obesos nesse país, nunca vimos tanta criança adoecendo, tantos adultos, a expectativa de vida aumenta, mas aumenta também a quantidade de doenças, e cada vez mais os velhos dependem mais de remédios, dependem mais dos hospitais e vão depender ainda mais. Sabe por quê? Seria muito fácil resolver isso, se nós começássemos uma campanha para que o homem pudesse comer corretamente, o ser humano comer direito. Menos carne, menos açúcar, menos leite, menos farinha integral, que nunca foi comida para a gente, ser humano. Açúcar em tudo que nós comemos tem açúcar, tudo que nós comemos tem corante. É a nossa prática, é normal. A gente canta glória e aleluia e começa a se matar pela boca. Olha aí os nossos hábitos. Sexo é a mesma coisa. A gente canta glória e aleluia e vai na onda do mundo, porque a indústria farmacêutica quer isso, porque a indústria alimentícia quer isso, porque a indústria do sexo também promove as mesmas coisas. É a sociedade, a cultura, é coisa que vem entranhado em nós, difícil de lidar com isso. Olhe para o que você come, olha para o que você veste, olha para aquilo que você deseja ganhar como presente. A cultura nos cerca e nos dita o que comer, o que beber, o que vestir e o que fazer. Nos mantemos imune a esta influência, ou nos mantermos imune a esta influência é muito difícil, porque estamos recebendo na nossa mente, no nosso coração, nas nossas cabeças, aquilo que depõe contra o reino de Deus.
estamos inseridos numa cultura, induzidos a andar sobre essas verdades, somos levados a olhar para o plano de Deus de forma estranha. Essas coisas é coisa de crente, isso é coisa de gente retrógrada, isso é coisa de doido, isso aqui não existe. Como é? Eca! Você fala de comida saudável, eu disse, eca! Porque a indústria disse, eca! Para qualquer coisa que seja natural, eca! Tome muita Coca-Cola, muito refrigerante, pronto, encha a barriga, fique viciado, depois vá para o lar da paz. Eca! Uma criança, que você dá qualquer coisa natural para uma criança, tem que ter o gosto, tem que ter. O McDonald's sabe como fazer, eles sabem. Qualquer outra coisa, eca. É assim que o mundo faz. Estamos sob a ditadura do prazer. Eu como aquilo que é gostoso, não aquilo que me faz bem. Eu assumo posturas da minha sexualidade que me dão prazer, não aquilo que seja ético, que seja respeitoso. Há uma ditadura do prazer sobre nós. Nós já estamos completamente escravizados por ela. Isso acontece quando anulamos o desejo ou o aspecto espiritual e divino. O nosso desejo determina quão próximos ou quão afastados estamos do Espírito, das coisas da alma e das coisas de Deus. Quando nos deixamos levar, perdemos a santidade da vida, o senso do sagrado, nos corrompemos, nos sujamos, vulgarizamos e banalizamos o ideal de Deus, porque a dignidade e a santidade da vida acabam sendo jogadas no lixo. Já não vivemos mais por princípios. Eu entrei ontem, eu fui convidado 2 vezes para participar de um negócio aí que o camarada estava oferecendo eu me hospedar em todos os hotéis do planeta. E uma semana aqui, uma semana lá, eu fui. Eu e minha mulher. Parece que no final iam oferecer uns brindes lá, e eu achei que os brindes eram legais. Eu podia passar 1 hora ouvindo um negócio, vou lá. Fui. E quando a pessoa começou a me oferecer aquelas coisas que eu disse, rapaz, eu nem sabia que era isso que vocês iam me oferecer. Mas eu quero dizer logo no princípio, porque a moça disse assim, o senhor só pode dizer sim ou não. E eles fariam tudo durante 1 hora para eu dizer sim. E na primeira vez que ela citou o valor e disse, o que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho uma coisa, você precisa saber. Se esse negócio custar R$1 ou R$1.000, eu não vou comprar. Mas por quê? Por princípio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que eu tenho um princípio. Eu vou no shopping center e olho um negócio e achei legal, eu não compro. E a minha mulher diz, bem, você vai perder essa oportunidade. E eu digo, não, se é meu, vai ficar aí. E tem mais, eu vou achar R$1 mais barato em algum lugar. Eu não compro. Princípio. Sabe o que isso faz? Me livra de um bocado de coisa. Eu não compro por impulso. Não adianta. Eu disse para a senhora, só está perdendo tempo. Adianta esse negócio aí. Você está lendo meus pensamentos. Você está adiantando a minha apresentação. Eu disse, corra aí, adianta. Porque eu já lhe dei o resultado. Baixe logo o preço, porque eu não vou comprar, independentemente do preço. Vamos aos finalmente. Princípio. Dá para andar por princípio? Não vou olhar para uma mulher, como disse Jó, além do que se deve. Ver, todo mundo vê. Deixar o pensamento, ter pensamentos de possessão, de malícia, de querer, de possuir, de ter algo que não lhe pertence, depende de quem está dominando a tua mente, teu desejo ou o Senhor. Os crentes em Cristo Jesus precisam aprender a viver por princípios. Geralmente o que as pessoas dizem quando falamos sobre sexo é tabu. É tabu dos crentes. E sexo é tabu para os crentes. Tabu por quê? Aliás, a palavra tabu é interessante. Segundo um dos nossos mais conceituados dicionários, tabu é qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente ou por ignorância ou hipocrisia. Mas não é bem assim.
Historicamente, tabu é uma instituição ou mágica que atribui a uma pessoa ou coisa um caráter sagrado. Olha aí, ó. Instituição religiosa ou mágica que atribui a uma pessoa ou coisa um caráter sagrado, ou seja, você separa alguma coisa, isso é tabu, você separa, é intocável, você vai tratar com deferência e cuidado. Encarando dessa forma, sexo para os crentes deveria ser mesmo considerado um tabu, ou seja, algo separado para a glória de Deus apenas. Apenas, cara. E Deus não quer que você viva sem prazer, mas Ele não quer que você tenha prazer a serviço do seu egoísmo e da destruição de vidas. Mulheres, homens, famílias. Sexo é santo porque o seu Criador é santo. O sexo foi designado pelo Criador para selo de um amor indissolúvel. Já falamos sobre isso. Sexo não é uma noite de prazer, não é um brinquedo para nos alegrar. Por isso tem algo fora do lugar. Ou Deus e sua palavra estão ultrapassados, ou nossos impulsos e pensamentos é que se corromperam e se esqueceram do sentido primário do sexo: compromisso. Compromisso exclusivo para amar alguém. Eu aprendi isso, nunca achei que seria possível viver mais de 1 ano, 2 anos com uma pessoa só. Aliás, não passava pela minha cabeça essa ideia. É possível. 32 anos, casado com a mesma mulher, vivendo a vida íntima, cada dia melhor, e bem melhor do que foi no passado, porque Jesus é capaz de fazer isso, é capaz de nos livrar, levantar cercas, levantar muros, e nos manter puros na presença dEle. É possível, jovem, é possível, resistir, esperar, planejar, se guardar, trabalhar, conquistar, para poder viver e usufruir o casamento que Deus deu, para que a gente possa viver na paz, na bênção de Jesus. Eu sei que há problemas dentro de muitos casamentos, que a vida sexual às vezes está zero, tem nada. Nós temos trabalhado isso nos grupos pequenos de casais, trabalhado essas questões, e vamos trabalhar durante esses dias, para que Deus faça renascer de novo, o primeiro amor, o primeiro momento. Reler talvez o convite de casamento, refazer o pacto, reacender a chama. O Senhor é capaz. Deus pode fazer isso. Virgindade é uma virtude ou vergonha? Para muitos, virgindade é um conceito completamente antiquado, ultrapassado, retrógrado, preconceituoso. Atualmente, virgindade é quase uma doença. E os pais também são aqueles que dizem: meu filho, peraí, o negócio é ir logo. 10, 12 anos, 11 anos, já pequenininho, o pai está incentivando. E eu já vi pai tomando cerveja e falando para um menininho de 5 anos que as outras menininhas eram as raparigas dele. Eu já ouvi isso. Porque o pai acha um barato. É o menino macho, agora vai. Toma aí, bora, banaliza. Geralmente não é a filha dele que está envolvida na história, é a filha dos outros. Mas é a banalização empurrada e estimulada pelos próprios pais que perderam a conexão com Deus. Aliás, se você decidir se desfazer da sua virgindade, ainda hoje, não vai faltar gente querendo comprar bem baratinho. É rápido, você vai encontrar um bocado de gente. Mas encontrar um homem, um rapaz, meninas, encontrar um rapaz capaz de lhe respeitar como gente, lhe tratar não como objeto, mas como pessoa, lhe amar de verdade, lhe preservar, guardar você até aquele dia, com o compromisso de amar até que a morte o separe, capaz de verdade buscar a sua satisfação pessoal, esses são raros. Só Deus pode dar, só Deus pode fabricar esse tipo de gente. Rapazes é a mesma coisa. Achar uma menina capaz de dizer não, de se guardar, de dizer não é tempo, não me toque, fica na tua, vamos caminhar, vamos pensar, vamos trabalhar nossos planos, vamos falar das nossas ideias, vamos brincar. Hoje nós estamos falando sobre isso outro dia, os crentes não sabem mais o que é namorar, porque namoro é transar, é ir para casa, esperar o pai ir embora para algum canto e pronto, o pai já deixa a chave, fica aí
tranquilo, vai. Ninguém sabe conversar mais, ninguém sabe ser amigo, ninguém sabe mais trocar ideias, falar sobre o futuro, pensar. O menino não quer correr para ir trabalhar, fazer sua fazenda, criar o seu pé de meia para poder dizer, vamos lá, agora a gente junta aqui e Deus vai abençoar. Esperar 1 ano, esperar 2 anos, quem sabe esperar 3 anos, mais do que isso é enfado e canseira, não espera muito não. Casa logo. Crente não pode demorar muito. Manda bala. Manda bala quer dizer, planeja logo. É verdade? Vai esperar por quê? Agora, macharel, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, ganhar o pãozinho, bota a gravatinha, vai ralar. E vai para um lugar simples, não tem problema não. Não fica nessa de ficar estudando, aí fica PhD em não sei o que e não casa. E as meninas ficam esperando os PhD. Aí os caras não... Eu acho que o PhD é PhD na comida do pai e da mãe. Não é não? Bora, pais, bota essa turma para trabalhar, vamos, os grupos pequenos aí de jovens, vamos fazer um mutirão para esse povo trabalhar, porque se os jovens trabalharem, os meninos, aí tem casamento à vontade. Pastor Zé Edson está de férias, ele vai voltar animado. Amém? E não é para os, né? Tem pai que pensa assim, meu filho, você fica aqui em casa, dormindo até meio-dia, à tarde fica aqui, contando estrelinha, e depois você arruma uma garota daquelas que rala, tá? E as pobres meninas vão trabalhar que nem uns... Trabalham, ralam. E os caras... Aí quer casar, vai juntar. Depois dá problema, porque o cheque da mulher fala mais alto. E aí a confusão, você sabe como é isso. A mulher chega cansada, 10 horas da noite, vai fazer sexo quando? Não tem força mais. O cara está em casa lá. Tem cada distorção, cada loucura, nunca vi isso. Mas está acontecendo, né? Aqui na IBC não tem isso, porque os meninos são... Mulheres, trabalhem, mas pega leve, tá? Porque senão o cabra se acostuma, vai devagar, pega leve. Ah, minha realização profissional, depois você vai querer ter um bebezinho, vai querer estar em casa, olha aí, como é que você vai cuidar? Vai dar para babá, para televisão? Então estude, trabalhe, tudo bem, não sou contra não. Mas vamos lá. Porque senão fica essa loucura, fica para lá, fica para cá, fica para lá, fica para cá, e vai banalizando. Já não se sabe mais sonhar o futuro, planejar juntos, crescerem juntos, marcar o momento certo. Muitos têm feito isso, louvado seja Deus, aqui mesmo nessa tenda, né? Aliás, Deus sempre trata as mulheres de uma forma especial. Virgindade é um conceito psicológico, emocional. Nas mulheres também é um conceito físico. Mas se você já perdeu a sua virgindade, na sua mente, diante de Deus, é possível renovar os seus votos e dizer, daqui em diante, meu Senhor, restaura-me, e Ele é poderoso para fazer isso. E quando acontecer de novo, vai ser como a primeira vez, para a glória do Senhor. Amém? Conceito da cultura bíblica, virgindade é uma porta fechada, é um véu, um selo inviolável, que não deve ser mostrado, ou ter sua beleza vulgarizada. Hoje em dia, guardar virgindade é sinônimo de tolice, bobagem, inexperiência e caretice. A alegação é, você não sabe o que está perdendo. A sua resposta deveria ser, na verdade, eu sei o que é que você está perdendo. E o que eu não estou perdendo. Eu sei o que eu estou guardando para a glória de Deus. Veja se você concorda conosco. Todo homem gostaria de ser o primeiro na vida de uma mulher, é ou não é? E toda mulher gostaria de ser a última na vida de um homem, é ou não é? Não é assim? Mesmo entre essa relação estranha que o homem inventou entre pessoas do mesmo sexo, há guerras, traições,
Fala-se em discriminação contra os homossexuais, mas não se fala dos dados de traição entre eles. Porque ninguém gosta de ser traído. Todo mundo está atrás de um compromisso, seja com quem for. Questão crucial é a mente. Tudo começa na mente. As verdades proclamadas pelo mundo atual não são meramente científicas, são descobertas, manipuladas com motivos e propósitos preconcebidos. São definidas por mentes arrogantes, avessas e indiferentes a Deus. Há uma guerra sem trégua pela sua mente, pela mente das crianças, pela mente da sociedade. E nós nos tornamos influenciáveis ao extremo. Basta prestar atenção. Vamos dar uma olhada num vídeo sobre a sua mente. Vamos conversar um pouquinho sobre o cérebro. Nosso cérebro é uma estrutura muito complexa que Deus fez de uma maneira maravilhosa. E nós temos várias áreas do cérebro, dentre elas o chamado sistema límbico, uma região que fica aqui pelo meio do nosso cérebro. O sistema límbico é responsável pelo comportamento e pelas emoções. E nós, humanos racionais, somos muito parecidos com os animais em alguns aspectos. Principalmente no caso das emoções. Muitos de nós somos mais governados pelas emoções do que propriamente pela racionalidade. Então, como é que isso funciona? Se eu tenho um interesse, um gosto, um prazer em alguma coisa, a minha tendência natural é construir uma estrutura comportamental psíquica que me faça crer que aquilo ali é o melhor para mim. Então as coisas que me dão prazer parece que são todas boas. Mas será que realmente são todas boas? Ou eu estou criando verdades para poder justificar aquilo que me dá prazer, para que eu não tenha que abdicar daquilo ou mudar o meu modo de ser? E é isso que muitos de nós seres humanos, talvez a maioria, faça. Desde quando a gente é pequeno até a idade adulta e idoso, nós vamos construindo essas verdades na nossa cabeça, que vêm de crenças, muitas delas colocadas pelo meio que a gente vive, e outras construídas por nós mesmos, servindo às nossas conveniências e interesses. Então, eu posso muito bem ter uma fonte de prazer, que poderia ser algum tipo de conduta sexual, por exemplo. Podemos citar vários outros exemplos, mas vamos usar esse. E essa conduta sexual me agrada, então é uma tendência natural eu fazer como aquilo que Paulo diz em Romanos. Eu ter uma disposição mental que vai me induzir a fazer cada vez mais esse comportamento. Ao longo da vida a gente vai montando essa estrutura psíquica comportamental, fazendo crer que aquilo que nos causa prazer é o que há de melhor para nós, que vale a pena, que não tem nada de errado. No dia que a gente se depara com uma outra verdade, talvez a verdade dos fatos, que se choca com aquela que a gente construiu, aquilo não é bem aceito no nosso cérebro. Automaticamente, tudo aquilo que eu construí na minha estrutura mental, comportamental, psíquica, vai reagir dizendo, não, eu fui condicionado a crer que aquilo que me causa prazer é bom, então eu fiquei viciado naquilo. E aquele vício se torna parte de mim. Então não é fácil eu me libertar daquilo. Por isso que mudar, humanamente falando, é tão difícil. Quando eu venho com essas verdades, quando as verdades chegam a mim, por exemplo, a verdade bíblica que se choca com uma verdade que eu construí, eu reajo e tento fazer de conta que não é comigo, ou tento argumentar de que aquilo ali não é correto e que não é a verdade pura. Então, nós precisamos, de fato, para mudar, nós precisamos entender que a grande questão está na mente, é naquilo que nós construímos na nossa mente, e que para que eu consiga me libertar daquilo que já está construído, eu preciso descondicionar a minha mente. Então, o começo de tudo está na mente. A Bíblia diz isso, a ciência diz isso. Interessante, né? O nosso desafio não começa nos órgãos genitais. Começa aqui, na mente. É preciso mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12 fala da renovação da nossa mente. A verdadeira batalha é pela nossa mente. É uma questão de fé, é uma questão de decisão.
em quem nós vamos acreditar. E cuidado, porque é possível se falar ou se viver uma grande mentira, contando apenas ou somente a verdade. Como pode? Que mentiras têm povoado a sua mente a partir de conceitos que são até verdadeiros? Dá uma olhada nesse vídeo aí, 1 minutinho. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Que coisa, né? É possível falar um monte de mentiras contando somente a verdade. E a pergunta é, quais são as mentiras que têm povoado a sua mente a partir exatamente desses conceitos verdadeiros? Eu preciso, eu quero, é possível, eu te amo, é só um pouco, ninguém vai saber, ninguém vai ver, isso não é nada, tem que experimentar, senão a gente não vai saber como fazer depois, e aí vai. Independentemente de como você se sente, a questão mais profunda e essencial é, você vai acreditar em quem? A mentira da serpente diz, Deus está lhe privando de algo melhor. A raiz de todo pecado é sempre duvidar da bondade de Deus. É como se Deus não quisesse de fato o melhor, ou Ele não tem provado que o melhor para mim é esperar, aguardar, me guardar. Não nos satisfazemos com os frutos de todas as árvores do jardim. Nós sempre queremos aquele único proibido. Quando o foco é direcionado sobre o que não podemos, tudo que podemos parece perder valor e significado. Então nós questionamos, será que Deus é realmente bom? Por isso que o apóstolo Paulo diz que os homens se tornaram fúteis, trocaram a glória de Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, inclusive a si mesmo e seus próprios desejos. Trocaram suas relações sexuais naturais, Romanos 1, 21 a 31, por outras contrárias à natureza. Homens também abandonaram suas relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, engano, malícia. Se tornaram bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventando maneiras de praticar o mal, desobedecendo aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Amados, Deus não nos chamou para esse tipo de atitude. Deus não é antissexo. A melhor relação sexual de um ser humano será sempre no contexto do casamento, onde o compromisso de amor, o respeito, a afinidade da alma e dos pensamentos antecedem o ato sexual. Eu não sei da sua luta, nem da sua expectativa, ou da sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: Deus tem reservado para você o melhor. O melhor. Nunca vamos esgotar um assunto tão discutido, tão falado e tão polêmico como o sexo. Por isso vamos nos concentrar naquilo que o Criador disse a respeito do sexo. Não no que eu penso, não naquilo que você pensa, não naquilo que a cultura prega ou vive, mas no que Deus pensa. O Atitude 434 aborda isso.
sobre esses 5 temas principais: mente pura, desejo puro, espírito puro, corpo puro e aliança pura. E agora nós vamos ouvir um testemunho antes da gente finalizar esse momento. Atenção aí, amados. Estou nem um pouco nervoso. Oi, eu sou o Nelson. Sou mais um discípulo de Jesus em processo constante de restauração, lutando contra a mentira, cigarro, prostituição, masturbação, pornografia, sexo impuro, procrastinação, dentre não poucas falhas de caráter. Eu nasci num lar cristão. Eu vim morar no Ceará quando eu tinha 14 anos. Meu irmão mais velho já era membro da IBC desde a época da Gonçalves Ledo. Eu conheci a IBC nessa época. Como uma amiga minha diz, eu sou pré-jurássico. Embora fosse membro de outra igreja, eu conheci a IBC. Fui professor do querigma. Apesar de todos os milagres de Deus na minha família e no ensinamento de vida cristã nas igrejas que eu frequentava, meu relacionamento com Deus deixava muito a desejar. Eu o amava muito e sabia que se eu morresse sem Ele, eu estaria no inferno. Por isso eu tentava me esforçar cada vez mais para servi-lo e ser merecedor de sua graça e amor. Mas por mais que eu me esforçasse, o máximo que eu conseguia era ser o pecador sujo e carente que sempre fui. Então, cansado de tantas quedas, resolvi mergulhar de vez no mundo do pecado. Usei drogas, menti, me prostituí, aprendi a fumar e a beber com uma ex-namorada, enganei muitas pessoas. Ainda vivendo em pecado, recebi o convite para trabalhar na Noruega. Comecei a ganhar bem, conheci muitos lugares, conheci muitas pessoas, mas minha vida continuava sem graça e sem propósito, apesar de ter conseguido certa estabilidade. Um dia, eu ouvi Deus me dizer que eu voltaria ao Brasil e que Ele me capacitaria para a sua obra. Deixei tudo para lá e voltei ao Brasil. Cursei teologia na FATES, mas depois de algum tempo, nos caminhos do Senhor, voltei a cair. Cada dia eu ia mais fundo no poço. Já achava que não tinha mais jeito. Uma vez, minha mãe foi me visitar e me encontrou completamente embriagado. Os cinzeiros repletos de restos de cigarro. Ela olhou para mim com um olhar de tristeza e disse, a partir daquela data, ela iria desistir de mim. Foi então que eu pedi, por favor, para que ela não desistisse de mim. Hoje eu agradeço a Deus porque ela não desistiu. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, da vida da minha família e de todos os irmãos e irmãs que não desistiram de mim em suas orações. Pais, não desistam de seus filhos. Filhos, não desistam de seus pais. Continue orando, pois assim como a misericórdia de Deus me alcançou, ela também vai alcançá-los, como um raio de graça em suas vidas. No dia 23 de maio desse ano, de 2010, eu tomei uma decisão por Cristo. Resolvi sair da negação e procurei minha mãe e fui o mais sincero possível com ela, reconhecendo que algumas coisas eu podia fazer, mas outras somente o Senhor podia fazer por mim. No domingo seguinte, numa pregação onde o Senhor Jesus usou o pastor José Edson, eu levantei os 2 braços, rendendo-me aos pés da cruz, colocando-me humildemente diante do trono da graça, com todos os meus pecados, vícios, falhas de caráter e compulsões. O Senhor tem me ajudado a trabalhar cada um deles. Eu quero dizer para vocês que não foi nenhum passe de mágica, mas foi uma atitude. Foi uma questão de atitude.
Hoje eu tenho 45 anos e 27 dias. Eu não posso mudar nenhum desses dias passados. Eu não sei quantos dias o Senhor me tem para frente, mas eu também não tenho controle sobre eles. Mas eu tenho controle sobre um dia, que é o dia de hoje. O dia de hoje eu posso tomar uma atitude e dizer não para o sexo impuro. O dia de hoje eu posso dizer não à prostituição. O dia de hoje eu posso dizer não à procrastinação, à lascívia, à imoralidade. Há 6 meses eu não fumo e há 102 dias eu estou limpo da masturbação e da pornografia, do sexo impuro. Mas o mais importante é que hoje eu não cometi nenhuma dessas loucuras. O Senhor Jesus tem preenchido minha mente e o meu tempo com coisas relevantes e saudáveis. Hoje eu sou professor de ensino religioso na rede municipal para quase 900 crianças. O Senhor tem me dado o CR, que é o Celebrando Restauração, onde eu estou numa caminhada de restauração contínua. Faço parte de um grupo de passos também. Sou aprendiz no meu pequeno grupo. Participei agora do retiro do 4º passo e do retiro de líderes e aprendizes do Atos. Não posso deixar de mencionar a importância que tem sido, na minha caminhada, os cultos de oração, às segundas-feiras ali no Querigma. Eu sou fruto das orações que são feitas ali naquele lugar. Só perde quem não vai. Quero louvar a Deus também pela vida da Denise, com quem o Senhor tem me reeducado a ter um namoro cristão, puro e verdadeiro. Nós costumamos orar e ter para que nosso compromisso seja primeiramente com o Senhor e depois um com o outro. Denise, eu te amo. Ela foi a primeira mulher com quem eu tive a coragem de me mostrar sem máscaras. E o resultado está aí, ela não fugiu. Glória a Deus. Nós vamos fazer o Atitude juntos. E estamos orando por um casal de mentores. Nosso plano, e esperamos que seja o do Senhor também, é de casarmos no próximo ano. Continuo sendo Nelson. Continuo absolutamente carente da graça e da misericórdia de Deus, vivendo um dia de cada vez, só por hoje. Obrigado. Glória a Jesus. E as pessoas que vivem da forma que Nelson vivia não são felizes. Eles talvez não conheçam algo melhor. E você está tomando conhecimento disso. Você conhece. Proclame, viva. Acima de tudo, viva. Ao longo dessas 4 semanas, eu quero que você se lembre de alguma coisa, ou de algumas coisas. Primeiro, como seres humanos somos capazes de mudar as atitudes do corpo, as cogitações do coração, através daquilo que permitimos assumir o controle da nossa mente. Salmo 119:9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, observando-a de acordo com a palavra. Romanos 12:1 e 2 fala: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis ou ofereçam os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, inteligente de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Tudo começa aqui, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja muito afim, mas se acreditar nisso e quiser viver isso, então, diga comigo. Eu não sei se é possível colocar ali. Vamos ler juntos? Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Amém?
Vamos orar? Senhor, nós pedimos que nesta noite o Senhor cele na mente, no coração e na vida das pessoas aqui presentes a tua vontade, a santidade do sexo, Senhor. O fato de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Dá aos casados, Senhor, forças, prazer, Senhor, serem fiéis, de fato curtirem aquilo que Deus tem reservado para eles dentro do relacionamento familiar. Que haja amor entre os cônjuges, restaura, traz perdão, Senhor, renova, refaz, Senhor. Começa tudo de novo, se for possível e preciso. Peço aos solteiros, Senhor, que permaneçam firmes para o Senhor, virgens para o Senhor, abstinência para o Senhor. Que de verdade, Senhor, saibam possuir, saibam ter o seu corpo para dignificar o nome de Jesus. Dá força, Senhor, que eles saiam fora de toda a tentação, que tenham forças para dizer não, que se abstenham, Senhor, das amizades, dos lugares, dos sites, dos filmes, que de verdade, Senhor, inflamam a mente e o coração de muita gente. Livra nossas crianças dessa loucura, Senhor, e que esse país possa reconhecer que existe um povo que se chama pelo teu nome, que vive esta verdade de acordo com a tua vontade, da forma mais saudável e prazerosa possível, na abstinência enquanto solteiro e na relação de intimidade sexual enquanto casados, para a glória do teu nome. Guarda-nos, Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Se houver alguém aqui hoje à noite que gostaria de publicamente entregar a sua vida a Jesus, talvez dedicando agora o seu corpo, o seu ser, para que o Senhor tome conta, seja mestre, Senhor, e de fato direcione a sua vida. Alguém que hoje à noite diz: eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, quero me entregar a Ele para obter a vida eterna e uma vida limpa e perdoada hoje. Se tem alguém aí, levanta a sua mão onde você está, publicamente. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, aleluia, convicção. Mais alguém? Mais alguém hoje à noite? Se você fez essa decisão por Jesus, louvado seja Deus, amém, querido, amém, amém. Mais alguém? Não espere, não se importe com quem está ao seu lado, tome a decisão por Jesus, que não é para a igreja, é para Jesus. Mais alguém? Lá atrás, estou vendo a sua mão levantada lá, Deus te abençoe. E depois, vá até o espaço Conexão. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu não quero perder tempo com palavras vãs, né? Vamos sair daqui com esse grito de guerra e dizendo que de verdade, eu também quero.